Fala amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma bomba de água que não usa energia elétrica. Galera, esse vídeo tá top demais. Acompanha comigo aí que eu tenho certeza que você vai curtir demais esse vídeo. E não esquece de deixar o seu like aqui no canal e já se inscrever se você não for inscrito. Bora lá pessoal, para a montagem da nossa bomba de água. Eu vou começar a montagem pela parte de baixo, a parte que vai ficar dentro da água. Para isso, eu cortei aqui um galão de 20 litros desses de plástico e eu tenho uma redução de 100 para 50 de esgoto e mais um pedacinho de tubo de 100 de esgoto com 20 centímetros. Fiz aqui uma bolsa para poder encaixar aqui a nossa redução. Fiz uma massa forte com 2 medidas de areia e 1 medida de cimento. Agora é só preencher aqui o fundo do tambor. Aqui no meio, eu vou colocar o nosso cano com a redução de 100. Deixamos secar por pelo menos um dia para poder mexer de novo. Pessoal, isso daqui é uma esmerilhadeira profissional. Top demais, muito bruta. Pensa no peso que tem isso aqui. E a gente vai estar utilizando ela aqui no projeto para fazer a conversão da força. Nós temos aqui de um lado um motor que gira em uma velocidade e a gente converte essa velocidade em torque nessa parte aqui. Por outro lado, se a gente utilizar essa parte, ao invés de torque, nós temos velocidade, seria o inverso. Vou tirar essa tampinha que tem atrás da lixadeira, porque a gente precisa alongar o eixo. Tirando aqui, a gente já tem acesso ao rolamento. Peguei um pedaço desse parafuso com rosca e ele entra aqui, ó, justinho dentro do rolamento. É ele que eu vou estar emendando aqui no eixo. Tem que tentar fazer essa emenda o máximo, o mais reto possível, para que a nossa hélice não fique chacoalhando demais. 100% vai ser impossível, a menos que a gente tivesse um torno aqui, alguma coisa. Mas eu vou tentar. Uma desbastada agora na solda, para ver como que vai ficar. Agora a gente consegue passar ele aqui por dentro da carcaça. Deixa eu ver. Top, hein, galera? Quando nós viramos aqui em cima esse eixo, o eixo aqui da parte de baixo se move. Dessa forma, nós isolamos o motor e a nossa força motriz será o nosso catavento. Nós precisamos de uma polia para estar colocando aqui na ponta da lixadeira. Eu vou estar utilizando uma madeira para estar fazendo, mas você pode utilizar qualquer coisa. Pode ser até mesmo uma roda de bicicleta. Dá para usar várias opções. Porém, como a madeira para mim é mais fácil, eu vou fazer de madeira. Com a nossa roda de madeira pronta, eu preciso fazer um furo aqui no meio, já tinha marcado com o prego o meio certinho, fixar aqui na lixadeira. Como ela fica muito próximo da lixadeira, a gente vai ter que alongar também esse eixo aqui. Mas esse aqui vai ser bem mais fácil de fazer. Eu já tenho uma ideia bem rápida e fácil. Estou aqui com um parafuso e uma porca. Eu vou tirar essa cabeça dele aqui fora. Tá pelando. E agora a gente tem como se fosse uma pequena rosca sem fio. Eu vou colocar uma porca aqui na ponta.
Eu vou rosqueá-la até o final para acertar agora essa rosca aqui que ficou meio ruim depois que a gente cortou. Cheguei até a metade da porca e é só rosquear na ponta do eixo. E agora temos um eixo alongado, retinho, muito melhor do que se a gente tivesse soldado aqui. Dessa forma consigo encaixar nossa polia aqui, sobra um espacinho para a gente colocar outra porca aqui na ponta. Olha que 10, galera, colocar uma lixa aqui a gente já consegue lixar alguma coisa. Para finalizar a nossa polia, vamos precisar de 1 metro desse conduíte de energia, esse que a gente coloca dentro da parede. Vou cortar ele no meio. Aqui a gente tem um risquinho mais ou menos onde é a emenda dele. É nesse risquinho que eu vou estar cortando para ficar no meio certinho. Fixamos com parafuso nessa face da nossa polia. Aí, pessoal, como ficou nossa polia pronta, coloquei a furadeira aqui para a gente fazer um teste, ó. Próximo passo agora, pessoal, é fixar essa peça em cima da nossa torre. Eu vou utilizar uma torre de madeira que eu tenho aqui no canal. Vou deixar o link na descrição, caso você queira ver como eu fiz. Porém, você pode utilizar apenas uma barra de ferro, alguma coisa que consiga levantar a sua bomba e a sua hélice. Porém, galera, depende da altura que você quer levar essa água. Por exemplo, se eu tenho um lago e eu quero elevar a 2 metros de altura, a minha hélice precisa estar a 2 metros de altura. Se eu tenho um poço e quero apenas trazer a água até a parte de cima do poço, posso colocar ali a 2 metros de altura também, vai funcionar. Como a lixadeira tem esse furo com rosca, eu estou colocando um parafuso dessa forma aqui, e aí eu soldo uma outra barra aqui para a gente fixar ele lá em cima da nossa torre. Fixei a nossa lixadeira aqui na parte de cima da torre, ó. Coloquei ela retinha aqui e aqui ficou a ponta que a gente vai colocar a hélice. Aqui vai a nossa polia que eu já vou colocar. Soldei ela bem aqui em cima, ó, nessa parte de metal, e ela ficou bem fixa aqui na parte de cima. Para o nosso projeto, nós vamos utilizar 3 galões desse daqui de água mineral. Isso daqui você encontra muito fácil em lugares que vende dessa água aqui. O pessoal joga fora, quando ele fica velho, geralmente o pessoal joga fora. Você vai lá e pede, eles dão para você, não precisa nem comprar esse tipo de galão. Eu vou começar então cortando os 3 galões exatamente no meio. Ele tem um risquinho bem aqui no meio, ó, dos dois lados, e ele marca certinho o meio. Então é aqui que a gente vai fazer o corte. Então, pessoal, temos 2 partes aqui do galão. Agora eu vou fazer isso com os outros 2. Vou cortar 6 pedaços com 50 centímetros de ferro de 8 milímetros. Eu vou cortar 6 pedaços com 23 centímetros
Porém agora é do ferro de 6 milímetros, porque é esse ferro que eu tinha aqui. Mas o ideal seria continuar utilizando o ferro de 8, que é mais resistente. Vou cortar agora 12 barras com a largura do galão sobrando um pouquinho. Então eu vou cortar aqui, ó, com 27 centímetros para ter uma folguinha aqui. Peguei a nossa barrinha de ferro de 23 centímetros e vou marcar exatamente o meio, que vai dar 11,5. Tem que ser exatamente, quanto mais no meio, melhor. E agora eu vou soldar aqui na nossa barra de ferro de 8, aquela que tinha ficado com 50 centímetros. Vou colocar aqui um esquadro, pessoal, para sair certinho, não ficar torto. Coloquei exatamente aqui no meio do risco que a gente fez. Vou soldar agora nossa outra barra de 27 centímetros, uma em cada ponta do ferro. Vou colocar o esquadro aqui para ficar retinho também. Aí pessoal, fiz a solda, porém o que acontece? Na hora de soldar, pode ser que você solde aqui e puxe o ferro. Então conforme você vai soldando, dando os pontos bem devagar, você consegue fazer ele ficando no lugar. Agora eu vou soldar a outra barra. E aí pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Agora nós temos que fazer 6 peças iguaizinhas a essa. Para que vão servir essas peças aqui? Elas vão ser o suporte para o nosso galão. Depois nós vamos passar ela dessa forma aqui. E aí o galão vai ficar fixo. Estou aqui com uma porca sextavada, ela vai ser o eixo aqui da nossa hélice. E eu vou estar soldando ela aqui na ponta dos ferros. Terminado o esqueleto da nossa hélice, e agora é só colocar os galãozinhos dessa forma aqui. Para isso, eu vou estar fazendo um furo aqui na lateral e encaixando aqui. Eu vou fazer o furo utilizando um ferro de solda mesmo. Aí pessoal, como que vai ficar depois de pronta a nossa hélice. Depois a gente vai fazer uma travinha para colocar aqui na ponta desse ferrinho, para não deixar o nosso galão escapar daqui. Galera, eu estou deixando o furo bem apertado para que ele fique bem firme aqui no lugar. Vamos fazer agora o que seria o pistão da nossa bomba. E para isso eu vou estar utilizando 8 metros dessa corda aqui, aquela corda de varal, um pedaço de EVA, de preferência desse mais grossinho aqui. Pode ser alguma outra coisa, sola de chinelo, que você achar aí que tem uma consistência parecida. Eu peguei aqui um tubo de PVC de 3/4 e afinei a ponta. E vou tirar vários anéisinhos do nosso EVA. Agora, só fazer um furinho no meio do EVA com um prego. Queimei a ponta da cordinha e a gente passa aqui pelo buraquinho. E a gente faz isso com todas as outras peças. Depois de colocado aqui na cordinha, nós dividimos de 20 a 30 centímetros um do outro. Se você quiser deixar bem pertinho, 5 centímetros, é melhor ainda. Porém, vai muito mais anelzinho e aí fica bem mais cansativo de fazer. Deixando aí uns 20, 30 centímetros, já funciona. Eu passo um pouco de cola. Essa cola é para segurar ele no lugar.
Tem uns projetos, pessoal, que o pessoal usa corrente no lugar desses anéisinhos aqui, ou de couro, ou de borracha. Até tampinha de garrafa eu já vi o pessoal utilizando. Porém, quanto maior for esse êmbolo aqui, no caso, mais a água vai conseguir puxar com menos velocidade de giro. E quanto mais perto tiver também, mais água com menos velocidade. Também é possível ir fazendo nós, onde a gente vai colocar e fazendo nó. Fica bem mais reforçado também. Porém, colando aqui, essa cola, ela é bem resistente e não solta com facilidade não. Mas se fizer um nozinho também, dá um pouco mais de trabalho, só que também fica bem top. Esse é o resultado, pessoal, como ficou, ó. E agora é só a gente instalar lá no nosso catavento. O cimento secou e o próximo passo aqui na nossa peça é fazer um corte nessa posição aqui. E aqui na parte de dentro temos que colocar uma roldana. Essa roldana aqui é aquelas que o pessoal utiliza nos postes. Você acha facilmente em qualquer ferro velho ou até mesmo em uma casa de materiais elétricos. Porém, isso aqui lá no ferro velho o pessoal dá de graça para você, nem cobra muito. Eu acho que eu paguei R$5 numa peça dessa daqui. Tem que colar essa peça aqui. Vou utilizar super cola porque é mais rápido a secagem. Próximo passo é fazer um furo aqui na lateral para fixar a roldana. Ela pode ficar praticamente quase aqui na parte de cima, não tem problema, não precisa ficar lá embaixo. A gente pode colocar ela aqui, mais ou menos nessa posição. Passei uma barra de rosca para prender ela aqui no lugar. Utilizando um anel de borracha, encaixamos ele aqui na redução e colocamos uma redução de 50 para 3/4. Tem que passar vaselina para ajudar a encaixar, porque é bem chato de encaixar nessas borrachas. Passar um pouco aqui na peça também. E ela tem que ficar nessa configuração. Se você, olhando daqui de cima, você vê que o furo aqui da redução pega bem ali na cavinha da roldana. É assim que tem que ficar. Depois, a cordinha vai correr nesse sentido. Ela vai passar aqui dentro. Dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Um outro detalhe é que nós temos que tirar mais um pedacinho aqui da parte de cima. Podemos tirar reto aqui, desse jeito aqui. Montei a bomba aqui no lugar. E esse tambor, ele vai servir como se fosse o nosso lago ou o nosso poço. Eu vou estar fazendo o teste com ele. Para que a bomba funcione, a água ela tem que passar aqui do nível dessa redução. Coloquei um tubo de PVC que vem lá de baixo até aqui na parte de cima. E aqui tem um T. Vai ser por essa saída que a água vai sair. E a cordinha passa aqui na nossa polia e desce pelo lado de cá. Esse lado de cá não tem cano.